Hoje iremos falar sobre a hipótese da Rainha Vermelha. O nosso grupo é composto por Amabile Kathleen dos Santos Reis, Bárbara Fonseca Maia, Andressa Helena Sampaio Silva e Gustavo Norberto Souza e Lima. Afinal, o que é a hipótese da Rainha Vermelha? Rainha Vermelha é o nome da teoria evolutiva proposta em 1973 por Leigh Van Valen para explicar situações na natureza onde duas espécies em condição de competição evoluem de maneira em que a competição se mantém estável. O nome da teoria vem da frase do livro Alice através do espelho, de Lewis Carroll, que diz: "Aqui nesse país, Alice, você precisa correr ao máximo que puder para permanecer no lugar." Essa é uma das possíveis explicações para a reprodução sexuada como forma de aumentar a diversidade genética e dificultar a ação de parasitas e das diferenças entre os sexos masculino e feminino devido à competição pelas proporções sexuais das gerações seguintes. Agora falando sobre o estudo da teoria, há mais de 40 anos o biólogo evolucionário Leigh Van Valen nos propôs a hipótese da Rainha Vermelha, que defendia que linhagens evolucionárias persistiam apenas se elas mudassem e se adaptassem de forma contínua às constantes pressões seletivas. Um posterior refinamento dessa hipótese nos levou ao foco para as interações entre patógenos e hospedeiros. Como essas interações são antagonísticas e vários patógenos dependem dos seus hospedeiros para a sobrevivência, ambos são provavelmente moldados por repetidos ciclos de adaptação e contra-adaptação. O que é que isso significa? Significa que eles estão em um ciclo coevolucionário de frequência genética, garantindo uma estabilidade de longo prazo para essa relação ecológica. Patógenos, portanto, eles impõem uma alta pressão seletiva nos seus hospedeiros, as quais se adaptam, podendo impor níveis similares, parecidos de seleção sobre os patógenos, e assim por diante, vira um ciclo fechado. E as consequências dessas dinâmicas são potencialmente de amplo alcance. Para exemplificar, elas podem explicar as extremas taxas de evolução molecular nos genes de imunidade do hospedeiro e na virulência dos patógenos. Podem favorecer a evolução e manutenção de reprodução cruzada do tipo outcrossing e sexual. Podem promover diversidade genética em geral. A título de exemplo, nós temos cães cruzados via outcrossing, não possuem nenhum parentesco, mas seus pais nasceram de cruzamento consanguíneo. Nesse caso, possibilitam a maior variação genética a partir de duas ou mais linhagens consanguíneas. No entanto, apesar de um enorme número de estudos sobre a nossa coevolução, hospedeiro e parasita, dois aspectos centrais ainda continuam pouco entendidos. Primeiro, as regiões genômicas, que são alvo desse processo recíproco de seleção, e as dinâmicas de frequência alélica resultantes nessas regiões. Em um estudo publicado em 2019, no início de 2019, na PNAS, pesquisadores tinham conseguido demonstrar via experimentos laboratoriais, a base de genômica da Rainha Vermelha, em uma interação hospedeiro-parasita entre um eucarionte, que era um verme nematóide, e seu patógeno procarionte, uma bactéria. O estudo revelou, inclusive, um modelo mais complexo da Rainha Vermelha, que consiste de processos seletivos distintos agindo sobre os dois antagonistas durante a rápida e recíproca coadaptação. Em geral, os pesquisadores encontraram que, primeiramente, a coevolução ocorreu rapidamente dentro de poucas gerações. Segundo, a coadaptação temporal no nível fenótipo foi encontrada em paralelo ao longo de populações replicadas, consistente com seleção antagonística e frequência dependente.
3. Mudanças genômicas no patógeno corresponderam ao padrão fenotípico e incluíram variações no número de cópias de um plasmídio codificante de toxinas. E 4. As mudanças genômicas não corresponderam ao padrão fenotípico e provavelmente envolveram respostas seletivas em mais de um locus no DNA. Van Vallen, ele propôs a hipótese tangente explicativa para explicar a lei da extinção. Ele afirma que a probabilidade de extinção não está relacionada com o tempo de vida ou um táxon de classificação superior. Em vez disso, ela é constante ao longo de milhares de anos para qualquer táxon dado. No entanto, a probabilidade de extinção está fortemente relacionada com as zonas adaptativas, porque diferentes táxons possuem diferentes probabilidades de extinção. Em outras palavras, a extinção ocorre aleatoriamente em relação à idade, mas não aleatoriamente em relação à ecologia. Coletivamente, essas duas observações sugerem, então, que o ambiente efetivo de qualquer grupo homogêneo de organismos se deteriorize a uma taxa constante. Ele propôs, então, que este é o resultado de um jogo evolutivo de soma zero impulsionado por competição intraespecífica. O progresso evolutivo de uma espécie deteriora a aptidão das espécies coexistentes, mas, como as espécies coexistentes também evoluem, nenhuma espécie ganha um aumento de aptidão a longo prazo. E a aptidão geral do sistema permanece constante. Bom, falando então sobre a correlação positiva entre a especiação e as taxas de extinção. Dados paleontológicos, eles sugerem que altas taxas de especiação se correlacionam com altas taxas de extinção em quase todos os principais táxons. Essa correlação ela foi atribuída a diversos fatores ecológicos, mas também pode resultar em uma situação da rainha vermelha, em que cada evento de especiação ele deteriora a aptidão das espécies coexistentes no mesmo clado. Bom, o que seria então a corrida armamentista entre as espécies? É um número de casal predador-presa em que a arma envolvida é a velocidade da corrida. Por exemplo, a frase que está aqui no slide. O coelho corre mais rápido do que a raposa porque o coelho corre para se salvar e a raposa corre para jantar. O que isso tem a ver? A relação predador-presa entre coelhos e raposas segue o princípio, então, da hipótese da rainha vermelha. O coelho, ele evolui aumentando a sua velocidade para escapar do ataque da raposa. E a raposa evolui aumentando a sua velocidade para conseguir alcançar o coelho. Então, essa evolução, ela é constante. Caso uma das partes, elas parem de evoluir, ocorrerá, então, a sua extinção. Sobre a evolução do sexo. As discussões sobre a evolução do sexo não faziam parte da hipótese da rainha vermelha de Van Vallen, que abordava a evolução em escalas acima do nível de espécie. A versão microevolutiva da hipótese da rainha vermelha foi proposta por Bell em 1932, também citando Lewis Carroll, mas não citando o Van Vallen. A hipótese da rainha vermelha é usada independentemente por Hartung e Bell para explicar a evolução do sexo, de John Jenner para explicar a manutenção do sexo e por W.D. Hamilton para explicar o papel do sexo na resposta aos parasitas. Em todos os casos, a reprodução sexuada confere variabilidade de espécies e uma resposta geracional mais rápida para a seleção, tornando a prole geneticamente única. As espécies sexuais são capazes de melhorar seu genótipo em condições variáveis. Consequentemente, as interações coevolutivas entre hospedeiro e parasita, por exemplo, podem selecionar para a reprodução sexual em hospedeiros, a fim de reduzir o risco de infecção. Oscilações em frequências genótipicas são observadas entre parasita e hospedeiro de forma coevolutiva antagônica, sem a necessidade da mudança do fenótipo. Na coevolução multi-hospedeiro e multiparasita, a dinâmica da rainha vermelha pode afetar quais tipos de hospedeiro e parasita se tornarão dominantes ou raros. O escritor da ciência, Matt Hadley,
popularizou o termo em conexão com seleção sexual em seu livro de 1993, A Rainha Vermelha, no qual ele discutiu o debate da biologia teórica sobre o benefício adaptativo de reprodução sexual das espécies em que aparece. A conexão da Rainha Vermelha com esse debate surge do fato de que o tradicionalmente aceito hipótese do vigário de Bray só mostrou benefício adaptativo a nível de espécie ou grupo, não a nível de gene. Embora a adaptação multiforme vigário de Bray seja muito útil em algumas espécies que pertencem aos níveis mais baixos da cadeia alimentar. Em contraste, uma tese do tipo Red Queen, sugerindo que o organismo esteja funcionando cíclico corridas armamentistas com seus parasitas, para explicar a utilidade da reprodução sexual no nível de gene, postulando que o papel do sexo é preservar genes que atualmente são desvantajosos, mas que se tornarão vantajosos no contexto de uma provável futura população de parasitas. Outras evidências da hipótese da Rainha Vermelha foram observadas nos feitos alélicos sobre a seleção sexual. A hipótese de Red Queen leva ao entendimento de que a recombinação alélica é vantajosa para populações que se envolvem em interações bióticas agressivas, como predador-presa ou parasita hospedeiro. No nosso caso, parasita hospedeiro, a reprodução sexual pode acelerar a produção de novos genótipos multilocais, permitindo ao hospedeiro escapar de parasitas que se adaptaram às gerações anteriores de hospedeiros típicos. Os efeitos mutacionais podem ser representados por modelos para descrever como a recombinação por meio de reprodução sexual pode ser vantajosa. De acordo com a hipótese determinística mutacional, se a taxa de mutação deletéria for alta e se essas mutações interagirem para causar um declínio geral na aptidão do organismo, a reprodução sexual oferece uma vantagem sobre os organismos de reprodução assexuada, permitindo que as populações eliminem as mutações deletérias não apenas mais rapidamente, mas também de forma mais eficaz. As recombinações é um dos meios fundamentais para explicar por que muitos organismos evoluíram para se reproduzir sexualmente. Os organismos sexuais devem gastar recursos para encontrar parceiros. No caso do dimorfismo sexual, geralmente um dos sexos contribui para a sobrevivência de sua prole, normalmente a mãe. Nesse caso, os únicos benefícios adaptativos de ter um segundo sexo é a possibilidade da seleção sexual, pelo qual os organismos podem melhorar seu genótipo. A evidência para essa explicação, para a evolução do sexo, é fornecida pela comparação da taxa de evolução molecular dos genes para quinases e imunoglobulinas no sistema imune com genes codificando outras proteínas. Os genes que codificam as proteínas do sistema imunológico evoluem consideravelmente mais rápido. Evidências adicionais para a hipótese da Rainha Vermelha foram fornecidas pela observação da dinâmica de longo prazo e da coevolução de parasitas em uma população mista de caracóis sexuados e assexuados. O número de sexos, o número de assexuados e as taxas de infecção parasitária de ambos foram monitoradas. Verificou-se que os clones que eram abundantes no início do estudo tornaram-se mais suscetíveis aos parasitas com o tempo. À medida que as infecções parasitárias aumentaram, os clones antes abundantes diminuíram drasticamente em número. Alguns tipos clonais desapareceram completamente. Enquanto isso, as populações de caracóis sexuais permaneceram muito mais estáveis ao longo do tempo. Bom, agora vamos imaginar uma aplicação da hipótese na natureza. Imagine a seguinte situação. Em um determinado ambiente, há dois organismos. Vamos imaginar um vegetal qualquer e a lagarta que o preda. Essas duas espécies estão em uma constante luta pela sobrevivência. A planta, imposta aos constantes ataques das lagartas, precisa desenvolver meios de repelir esse ataque, o ataque do predador, produzindo toxinas que a tornem venenosa, por exemplo. A lagarta, por sua vez, ela precisa encontrar estratégias evolutivas para sobrepujar a toxina da planta, ou seja, tornar-se resistente a esse veneno para poder se alimentar da planta. Vamos traçar uma linhagem hipotética de como as coisas mudam a partir disso com o passar do tempo. Num primeiro momento, a maioria das plantas da espécie possuem níveis baixos de toxina,
vamos chamar de plantas palatáveis. Apenas alguns indivíduos vão possuir predisposição genética para serem mais tóxicas. A população de lagartas também possui níveis variados de resistência ao veneno, umas mais e outras menos. Nessa situação, as lagartas vão sistematicamente predar as plantas menos venenosas, as palatáveis, uma vez que as plantas mais tóxicas repelem as lagartas, efetivamente. Desse modo, a população de plantas palatáveis vai reduzir em quantidade, uma vez que elas são sempre as mais devoradas pelas lagartas, até se extinguirem. Restarão apenas as plantas mais venenosas, que seguirão se reproduzindo, até que restem apenas plantas tóxicas como elas. Então, a partir daí, as lagartas vão se deparar com um problema. Agora, no ambiente onde elas estão, só existem plantas venenosas. Apenas as lagartas que são resistentes a esse veneno vão poder sobreviver. As lagartas suscetíveis à toxina da planta morrerão envenenadas. Assim, a população de lagartas suscetíveis vai se extinguir e restar apenas as lagartas melhores adaptadas. Nesse momento, a população vai estar de novo no equilíbrio, como no primeiro momento. Ou seja, a evolução agiu como na corrida da rainha de copas. Os organismos mudaram, mas as populações no fim se mantiveram no mesmo lugar. Agora nós temos plantas mais venenosas e lagartas mais resistentes. Seguindo a linha, novamente as lagartas voltam a atacar a população de plantas, de modo que, para sobreviver, as plantas precisam desenvolver níveis ainda mais concentrados da toxina. Esses indivíduos mais tóxicos são selecionados e passam a ser o componente principal da população, exatamente como na etapa anterior. Desse momento em diante, a gente consegue observar um ciclo nessas nossas populações hipotéticas. As plantas vão se tornando cada vez mais venenosas, as lagartas cada vez mais resistentes, como numa corrida armamentista, que aliás é outra maneira que nós podemos referir à teoria da rainha de copas. E esse processo de evolução, onde um organismo seleciona o outro, ou seja, o grau de toxinas da planta seleciona as lagartas mais resistentes e vice-versa, chama-se coevolução. Para que as populações não entrem em extinção, é necessário que surjam novas características. No caso das lagartas, adaptações para competir com a presa, por exemplo. Nós entendemos que essas características poderiam surgir como mutações de genes que viessem a propiciar mais resistência, ou comportamentos que permitissem à nossa lagarta fictícia contornar os meios de defesa da planta hipotética. Então, saindo do País das Maravilhas, da nossa população de faz de conta, nós vamos ver um exemplo real desse quadro, o clássico exemplo da borboleta monarca e da asclépia, a planta da qual suas lagartas se alimentam. A asclépia é uma planta que produz um látex, aquele leite que sai de algumas plantas quando elas são quebradas. Ele é bastante tóxico para as lagartas da monarca, essa borboleta. Para se alimentar das folhas da asclépia, as lagartas precisam ter uma certa resistência a esse veneno. Mas, além disso, essas lagartas desenvolveram uma estratégia comportamental que, para uma larva, é no mínimo genial. Essas lagartas, antes de comerem a planta, fazem um corte na base das folhas e esperam até que o látex escorra caule abaixo, levando a maior parte dessas toxinas com ele. Assim, elas ingerem uma quantidade muito menor do veneno ao consumirem a planta. Não se sabe muito bem como a coevolução agiu para que surgisse o veneno da asclépia ou a tolerância da lagarta, nem mesmo o comportamento que elas adquiriram para se alimentar dessa planta. Pondera-se apenas que esses dois organismos, ao menos em parte, direcionaram a evolução um do outro. Esse é um dos problemas que a hipótese da rainha de copas enfrenta. Vemos seus efeitos constantemente na natureza, mas é difícil mensurar como a coevolução atua nesses organismos. Não enxergamos a corrida em si, apenas o constante empate entre os seus competidores. Até pouco tempo, considerando esse desenho que nós colocamos no slide, imagine que o receptor celular é a fechadura e a proteína do invasor é a chave. Na primeira geração,
o tipo mais comum de receptor é o receptor vermelho. Em pouco tempo, o parasita que passa a utilizar esse receptor é o mais bem-sucedido, pois tem mais hospedeiros para infectar. E os hospedeiros vermelhos deixam menos descendentes, pois eles estão sendo infectados. O hospedeiro com receptor azul tem mais descendentes na próxima geração. Ele passa a ser o mais comum diante disso. Novamente, dentre os parasitas, aquele que utilizar o receptor azul vai ser o mais bem-sucedido. De maneira que o hospedeiro azul terá menos descendentes na outra geração. E esse ciclo ele se mantém, perpetuando uma situação onde o hospedeiro e o parasita estão mudando para permanecerem na mesma condição. A reprodução sexuada é importante nesse caso, pois ela permite uma propagação mais rápida das características que foram benéficas na geração anterior.